Bom dia. Oi, Dani. Tá proibido ficar sem carinha aí. Pode pôr a carinha de vocês aí, senão não vai ganhar nota hoje. Quem não aparecer hoje não vai ganhar nota, hein? Esse trem não tem um negócio para você aceitar todo mundo de uma vez só? Deixa eu aceitar o povo aqui. Ele acabou de sair. Bom dia, meninas e meninos. Tudo bem por aí? Tudo em ordem. Tudo em ordem. Tá proibido ficar sem foto, sem carinha aí. Tem uma carinha para mim ficar olhando. Eu vou ficar olhando um D aqui. Não, Dani, tá muito feia. Ah, eu tô muito linda com essa cara. Acabei de acordar. Me recuso a dar aula para os numerozinhos aqui. Meu Deus, o computador tá mais lento que eu. E olha que eu acordei faz hora. Oi, Luiz, bom dia. Vocês estão preparados para a nossa avaliação hoje? Bom dia, Vani. Bom dia. Vocês estão preparados para a avaliação de artes hoje? Sim. Ó, Sempre. tá de graça. Quem assistiu todas as aulas da live do Zoom, tá de boa. Meu Deus, que negócio lento. Meu Deus, parece que eu acordando cedo. E trava tudo. Enquanto isso, eu vou abrir aqui pra gente começar. Nós fechamos o impressionismo aquele dia? Ou ficou faltando alguma coisa? Eu não lembro. Tô ficando velha. E aí, Vaniele? E aí, tudo bom, Igor? Me Bom, lembre você? aí, a gente fechou o impressionismo aquele dia ou ficou faltando alguma coisa para finalizar? Eu não lembro que turma que ficou faltando um pedacinho. Não consigo lembrar. Tô precisando de uma Nem eu férias. lembro. Eu também não. Vou anotar o nome de quem tá aqui já, tá? Para depois ganhar o ponto de aula. Eu ia escrever aqui, ó, iPhone. Ô Luiz, como você me faz uma dessa? Pô, Vaniele, aí é sacanagem. Ah, eu sei, em vez de colocar o seu nome na frente e colocar iPhone, aí você me quebra, né? Aí que eu nem mudei, tá isso, ó. Oh, Jesus. Eu que fui olhar aqui o iPhone, eu falei, uai, bebi. Oi, Renan. A Yasmin tá de cabelo novo, gente. Eu vi uma foto ontem. Botou gravar aí? Coloquei. Certeza? Certeza. Então tá bom. Confia em você. Aqui, menino. Tá gravando. Pelo menos uma vez. Tá gravando, menino. Eu coloquei a outra também. Tá duvidando das minhas capacidades? Ele tá rindo porque eu não tinha, a semana retrasada, eu nunca tinha feito nenhuma vez, né? Aí, em vez dele me explicar que tinha que gravar, ele não falou nada. Aí eu dei minha aula e não gravou. Vai ter que desenhar para as pessoas que não sabem fazer as coisas, né? Não é assim, vai fazendo. Não, tem que explicar. Gente, então vamos lá. Lembrando que o impressionismo e o pós-impressionismo não caem na nossa avaliação, viu? Na nossa avaliação só caem lágrimas, romantismo, realismo e arte regional, tá? E a Mercedes já está organizando a semana de prova bimestral.
Aí sim a gente vai pegar umas coisas mais de outros conteúdos, beleza? O louco, nem acabou a semana de prova ainda, Vaniele. É que daí a bimestral e a mensal é tudo meio próximo. Esse bimestre, para vocês terem ideia, a gente teria 8 aulas de artes, só 8. Aí o que complementou foi o Zoom, entendeu? Porque não ia dar, era pouco. O bimestre tem 8 aulas de artes, são 8 semanas. Acho que a gente já foi 4, deixa eu ver, 4 ou 5 a gente já foi, ô Luiz, quer ver? Ó, o bimestre começou no dia 3, né? A gente teve 1, 2, 3, 4. Ó, a gente está hoje na nossa 5ª aula de artes, no sentido sem o Zoom, né? Aí a gente tem mais 1, 2, 3 de live e 3 Zoom e acabou. Acabou o bimestre. Por isso que já vem as provas. É muito curto esse bimestre. E esse é o bimestre crucial, gente. Quem não estudou o primeiro e o segundo, pega firme no terceiro, porque o quarto é aquele um que vai ter que ficar pedindo socorro, né? Pelo amor de Deus, eu preciso passar. Pelo amor de Deus, eu não quero pegar exame. Pelo amor de Deus, eu não quero reprovar. E aí não tem como fazer nada. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a imagem. Deixa eu abrir o bate-papo, se alguém me falar alguma coisa. Bom, era isso que eu ia fazer. Era lá, deixa eu arrumar aqui. Eu vou arrumar porque senão fica ruim na hora de fazer. Pera lá. Eu baixei, mas deu ruim. Cadê? Na hora de montar o documento, gente, o que aconteceu? Ele ficou travado o negócio aqui. Peraí que eu vou arrumar, porque é mais fácil para eu explicar para vocês e vocês entenderem. Agora vai. Os slides travou tudo. Na outra aula eu fui usar, deu ruim. Agora sim. Quem sabe quem são os artistas do pós-impressionismo? Vamos ganhar um ponto aí já. Quê? Quem sabe quem são os artistas do pós-impressionismo? Van Gogh, Quem respondeu? Que eu não tô vendo. Igor. Igor. Muito bem, Igor. Vou te dar um ponto pelo Van Gogh. Mas tem mais. Paul Gauguin, eu não sei como fala o nome dele. Gugan. Quem mais? Pablo Isso Picasso. aí mesmo, isso aí mesmo. Paulo Cezanne, alguma coisa assim. Quem, Isabelle? Paulo Cezanne, sério. Isabelle. Eu não O sei Eduardo falar. é um lá. Não. Pablo Picasso. Não. Tem mais um. É muita gente boa mesmo. É o mais famoso de todos. Vocês sempre fazem todo ano me xingando, mas fazem trabalho sobre ele. Ué? Vamos descobrir quem que é ele, então. Bom, nós vamos falar sobre pós-impressionismo, lembrando que o impressionismo, né, foi os primeiros artistas a desacatar as ordens acadêmicas. Eles não queriam seguir os padrões acadêmicos, eles queriam seguir os... Opa, tá Maria abandonada aqui. Os padrões próprios, né? Porém, foram os primeiros também a pintar de tal forma como eles viam a situação e não idealizar igual era no romantismo. Eles criaram uma réplica mais perfeita da impressão visual, né, com riquezas de detalhes. Oi, Maria, bom dia.
Agora sim vai dar para compartilhar. Então, ele registrava todas as riquezas de detalhes. Isso era muito importante para ele, né? E aí, eles também tinham... foi eles que conquistaram a natureza por completo. Foi eles que determinaram que a natureza era algo primordial para a pintura. E que, através dela, ele conseguia destacar os seus sentimentos e as suas realizações. Outra coisa importante também que chegou a um ponto que todos os seus problemas haviam se resolvido. No sentido assim, eles conseguiram desobedecer a ordem acadêmica, criar um novo estilo, criar novas regras, deixar isso à mostra e à moda. Então, para eles estava tudo de boa, estava tudo resolvido. E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos viver só nisso? Não vamos melhorar? Não vamos evoluir? O que a gente vai fazer? Isso no impressionismo. E eles não ganhariam mais nada com isso se eles continuassem com o mesmo tema. Eles queriam mudar um pouco também, acrescentar, para que esse tema ganhasse mais visibilidade. E o termo pós-impressionista, isso eu quero que vocês anotem que na apostila, se eu não me engano, não tem, tá? E eu estou devendo para vocês ainda as fotos, né, que eu não mandei, mas eu vou mandar. Foi em 1910. Foi em 1910, quando um crítico de arte inglês chamado Roger Fry determinou esse nome para esse período. Só que é ridículo esse nome. Por quê? Hoje, no período de hoje, qual é o período artístico que a gente está vivendo hoje? Quem sabe? Hoje, 2020. Qual é o período artístico que a gente vive? Contemporâneo? Contemporâneo, final moderno contemporâneo, né? E esse contemporâneo, ele não seria um pós-impressionista? Seria, não seria? Ele veio depois? Então, todo o estilo artístico depois do impressionismo é pós-impressionista. Então, esse nome é ridículo, é sem noção ele. Mas ele foi aceito lá no período que foi determinado. Lógico que o nome pós-impressionismo veio bem depois do próprio pós-impressionista, tá? Foi esse crítico de arte que determinou assim. E eu quero que vocês anotem no cantinho da apostila, que isso eu vou pegar no pé de vocês sobre isso. Tem 3 nomes para esse período. Pós-impressionismo, neoimpressionismo ou divisionismo, tá? Quem for fazer o Enem aí preparatório, aí o Enem teste, vocês fiquem espertos que o Enem ama esses nomezinhos, vários nomes de um estilo artístico, tá? Pós-impressionismo, neoimpressionismo e divisionismo, tá? Então, isso aí eu quero que vocês não esqueçam. E aí, no início do século XIX, final do século XIX, na verdade, foi quando esse período tomou forma, tá? Por quê? Os artistas titulares desse período, eles rejeitavam, por razões mais organizacionais e pessoais, o estilo do impressionismo, porque eles não concordavam com tudo, com algumas situações, ou seja, eles eram tretados. Eles viviam brigando, não se davam bem, lógico. E eles não formavam mais um movimento, um grupo coerente. O primeiro grupo do impressionismo de Manet, Monet, Degas e Renoir. Eles não eram mais um grupo unido, eles não tinham uma organização. E eles estavam cada um indo para o seu mundo, para o seu canto. E a arte que eles estavam pregando de não ter contorno, a forma. Lembra que eu falei que o impressionismo não tinha contorno? Que respeitava a luz e sombra, pintava em ambiente aberto e tudo mais. Isso tudo começou a se transformar em uma leve abstração. Como assim? As cores começaram a se mesclar muito e aí estava ficando difícil para as pessoas visualizarem a figura que estava formando ali. Já não existia um estilo completo, né? O que eles tinham em comum era o desejo de ir além do mundo só e da aparência externa. Só era esse o desejo deles que era igual, o resto já tinha mudado muito. E aí o grupo de 4 amigos, que se chama Jorge Seurat, na verdade, ou Seurat, como nós moramos no Brasil, a gente fala Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin, né? Foram os 4 pioneiros aí desse estilo. Lógico que teve umas participações especiais aí de Camille Pissarro, que Pissarro é impressionista, mas ele teve um pé no pós-impressionismo, então a gente também não pode esquecer dele.
E aí, o que aconteceu? Eles perceberam que estava abstraindo muito a figura. A figura não estava mais ficando como ela era realmente, que é essa daqui que a gente vai ver, ó. Essa imagem aqui. Se vocês observarem ela não é mais uma figura impressionista do início. Ela começou a misturar tanto as tonalidades que a gente não consegue desvencilhar, por exemplo, o chão do cavalo, as árvores das construções, o final da paisagem com o céu. Então começou a misturar muito, mesclar demais, e isso não era legal, e eles não estavam gostando, e Pissarro não estava gostando disso. Ele fazia, mas ele não gostava. E aí, Serrat resolveu mudar isso tudo, junto com algumas pessoas, tá? E realmente ficou bichado o negócio. Ó, se a gente olhar mais de perto, vocês vão ver que vai misturar mais ainda, porque o campo de visão já não estava agradável, não estava favorável. E aí a última exposição impressionista foi em 1886. Isso também eu quero que vocês anotem. A última exposição impressionista. E que teve a participação dos pós-impressionistas. E foi a partir daí... Peraí. Foi a partir daí... Foi a partir daí que alguns artistas sentiram a necessidade de permitir que as suas preocupações com a técnica, que era o mais importante, participassem também da divisão da forma. Por quê? Eles queriam a forma de volta. O que estava acontecendo é que eles estavam perdendo a forma para o abstrato, e eles não queriam, eles queriam a forma de volta. Então, Georges Seurat percebe que o impressionismo tinha ido longe demais, ele tinha ultrapassado os seus limites, e estava indo para um limite onde era um abismo. Ele ia cair num abismo, ia ser esquecido, ia virar motivo de revolta. Então, o que ele fez? Ele resolveu investir nesse período. Por quê? Ele não queria algo novo, porque eles tinham se habituado e se apaixonado pelo estilo. Eles não queriam voltar ao estilo do passado, porque para eles era algo desnecessário. E eles não queriam ficar estagnado naquilo dali, eles queriam algo a acrescentar. E aí, junto com alguns artistas, eles começaram a ver que a forma estava sendo diluída, estava se perdendo ali nessa construção. E o que ele fez? Ele resolveu pesquisar sobre, e eu quero que vocês anotem isso aí na apostila de vocês. Esse estilo é o estilo que se baseou na ciência para poder existir. Tá? Ele se baseou na ciência. E aí, observando tudo isso, ele viu que o efeito da luz, né, nas pinceladas, tinha perdido a forma. O que ele fez? Eles tinham desmaterializado, eles tinham desconstruído a forma. Eu vou voltar aqui que essa figura, por enquanto, está aleatória ali. Aí, quando eles voltaram atrás e foram pesquisar isso, juntou Seurat, ou Seurat, né? Junto com Paul Signac, ou Signac, que era um amigo dele, que gostava, que era pintor também, e era um estudioso. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a pesquisar sobre estudos científicos, olha o lado da ciência aí, sobre a transmissão e a percepção da luz e da cor no trabalho químico francês. Como assim? Entendi não. Eles começaram a pesquisar algumas colorações, construções de cores, de tonalidades dentro do processo químico, dentro da ciência, que pudesse auxiliar eles numa pintura de uma tela sem ter contorno, mas que tivesse características peculiares. E aí, eles fizeram o seguinte, eles encontraram uma pesquisa de um francês chamado Eugène Serrel, né, que ele era diretor de uma fábrica de tapetes chamada Gobelin, que hoje ainda é conhecida muito bem na França. E aí ele supervisionava, esse senhor Chevel, ele supervisionava a preparação dos pigmentos e tudo mais para a construção dos tapetes, isso em 1824. Aí, o que estava acontecendo com a empresa que ele trabalhava? Ela estava indo à falência. Por quê? Ele ia lá, fazia todo o processo químico da construção da cor. Vamos fazer um tapete vermelho sangue. E aí, na hora de entregar o produto, a pessoa via vermelho escuro. Aí não aceitava o produto, devolvia e perdia a venda.
Aí ele ia lá fazer um tapete verde folha. Fazia pigmentação, construção da cor, tudo mais. Na hora de entregar o produto, era verde oliva. Então, eles não estavam conseguindo entregar os produtos das tonalidades que eles pré-determinavam, que era o pedido. E isso estava irritando muito o Chevelle. E ele falava, pô, mas eu estou fazendo um negócio da cor que está pedindo, por que não está ficando? Eles reformularam todos os equipamentos, organizaram tudo, e nada dava certo, tudo dava errado. E aí, conforme ele foi pesquisando, ele descobriu que o problema era óptico e não químico, tá? O problema estava nos olhos de quem estava vendo e não no processo de industrialização. Como assim? Essa figura que eu estou mostrando para vocês, quais são as cores de fundo? Falem para mim aí. As cores de fundo. Rosa e azul? Rosa e azul. Quais são as cores dos retângulos menores? Roxo. Roxo. Mesmo tom de roxo ou dois tons diferentes? Tem Mesmo dois tom. tons. Diferente. Tem dois tons diferentes. Alguém acha Eu acho que é o mesmo tom, mas só dá a impressão que é diferente por causa da cor do fundo. no fundo é azul e rosa? Na frente é os dois tons iguais de roxo escuro. O que acontece é que a influência da cor do fundo altera a cor da frente. Então, os nossos olhos, eles nos traem, né, a todo momento. Às vezes a gente vê uma blusa, um negócio, não fala assim, ai, mas aquele ali parece que tá puxando pro vermelho goiaba. Outro, não, aquele ali é rosa. Não, mas aquele ali é vermelho. Por quê? Os nossos olhos traem a gente. Então, para quem não entendeu aí, os dois retângulos menores é da mesma cor, tá? O que faz com que ele fique mais claro, mais escuro, é a tonalidade do fundo, tá? E aí, esse Chevelle descobriu essa presepada. E aí foi o boom da arte. Porque, acredita-se, não foi ele que começou o projeto. A gente sabe que foi Newton que descobriu as cores através da jogada de luz. Só que ele conseguiu construir o círculo cromático, né, comparativo para produtos químicos, onde ele conseguia comparar qual tom era compatível com o outro tom para que não influenciasse no resultado final do seu trabalho. Então, se eu chegasse lá e falar, eu quero um tapete laranja com roxo e quero que fique um tom meio arroxeado, ele vai pegar a tabela e falar, não, essa cor não vai dar certo, a gente vai ter que jogar a cor assim, 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 para sair o tom que a senhora quer. E aí, ele conseguiu descobrir o círculo cromático dessa função, tá, gente? Não vai falar que ele é o inventor do círculo cromático geral, porque o círculo cromático de luz, quem descobriu foi Newton, beleza? E aí, em 1839, coloquem na apostila aí, 1839, foi descrito a lei do contraste simultâneo, que é essa que a gente está vendo aqui nessa tela, que é o uso automático da cor, contraste simultâneo, tá? Concluiu que todas as cores são alteradas pelas cores ao seu redor. Por exemplo, vamos lá, um exemplo claro. Eu ia trazer para fazer, mas aí eu fiquei com preguiça. Se eu tivesse um tecido aqui atrás de mim, laranja, eu ia ficar com a cara opaca, amarela, porque o meu cabelo é amarelo, né, é loiro, e eu tô com uma camiseta branca. Automaticamente o meu tom de pele ficaria amarelado. Se eu colocasse um tecido aqui atrás de mim, azul, já ia dar mais uma visibilidade, né? Uma melhorada na minha cara amassada. Por quê? Os contrastes de cores é que faz a situação. Por exemplo, a gente tem em casa uma roupa, que às vezes a gente põe a abençoada da roupa, a gente fica bem, fala, agora tá bonitinho, tira um monte de foto. Aí você sai, aí você chega num lugar, às vezes o ambiente, a tonalidade do ambiente é diferente, a sua roupa não fica mais tão boa como estava quando você saiu de casa, ou vice-versa. Em casa não estava tão boa e quando você vai num ambiente já com a luz, com a cor diferente, dá uma melhoradinha e você se entope de foto porque ficou bonito. Mas quando você volta para casa, não tá bonito. Ou tem dia que a gente veste uma camiseta amarela, a gente tá lindo. Aí tem dia que a gente veste a mesma camiseta amarela e tá horrível. A tonalidade é a mesma coisa. Então, ele descobriu que esse círculo cromático servia para definir e nomear as cores, para que ele conseguisse
descobrir qual era a cor que alterava a outra. E, em geral, ele descobriu que todas alteram, todas, tá? De mamana caducando, do branco ao preto, todas elas alteram a nossa tonalidade de pele, tá? Deixa eu ver aqui que eu tô carregando a prova de vocês. Eu deixei carregando já para não atrasar. E aí, nós vamos saber também que ele usava a ideia da cor através da mistura do olhar. Então, ele tinha um livro de anotações que era imenso. E aí, ele fazia não a pigmentação aqui, ele fazia a pigmentação já direto nas telas. Isso, cerrou, tá? Ou cerrado. Peraí que eu vou espirrar. Não, hoje é dia. E aí, ele descobriu, através dessa pesquisa científica, que ele poderia estar trabalhando com cores... Meu Deus! Eu não sei se eu espirro porque eu tenho que espirrar ou se eu espirro por causa do cheiro do álcool. Ele precisava estudar mais sobre as cores e aí ele descobriu que ele poderia usar cores puras. Como assim cores puras? Ele, em vez de misturar ali o azul com o amarelo para fazer o verde e jogar na tela, ele podia estar jogando o amarelo e o azul na tela e tá formando a cor que ele precisava ali. Só que este artista, que ninguém falou o nome dele, que eu falei, gente, falta um que vocês usam sempre, sempre reclamam, que é esse que eu estou falando, Jorge Serrault, ou Seurat, ou Serrat, é o artista criador do pontilismo, a técnica da utilização dos pontos agrupados que formam figuras, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o amigo de Seurat, né, o Serrault, que se chama Signac, que ele fez alguns trabalhos que identifica automaticamente as cores, tá? Ele não usou no chão aí marrom nem outras cores, ele usou simplesmente o amarelo e o azul, que estão próximos ou sobreposto da sensação de sombra. Na árvore, ele usou a tonalidade do azul com o branco, que deu essa sensação de azul claro, azul escuro e marrom. Nas árvores, em cima, ele não usou o verde, ele usou o azul e o amarelo, que estão próximos, formou a figura para os nossos olhos. Então, nós somos traídos pelos nossos olhos, tá? A gente acha que é uma coisa e não é. E aí que veio a grande descoberta do período deles, que é a utilização de misturas de cores sem misturá-las para criar uma nova versão. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí agora, que também é do Signac, se vocês olharem o chão ali, ele não é verde. Aquele vaso que vocês estão vendo bem aqui, ó, ele não é verde. Ele é o amarelo com o azul, que estão próximos ou sobrepostos, formam o verde. Assim como a água do mar, do rio ali. Ela não é azul claro com azul mais escuro. Ela é branca e azul. Alguns lugares tem mais branco, outros lugares tem mais azul. Mas só existem essas duas cores, tá? Da mesma forma que esse morro aí que vocês estão vendo lá em cima, bem aqui, quase no final, ele tem como se fosse uma sombra, um contorno. Na verdade, é a utilização do vermelho com o amarelo. Bastante vermelho ficou mais escuro, pouco vermelho ficou mais amarelado. E aqui, assim, a utilização do branco com o amarelo. Tudo com pontos. Ah, professor, então quer dizer que só existiu o pontilismo? Não. Teve alguns trabalhos de Serrault, ou Seurat, que ele deu pinceladas, como se fossem risquinhos, e não pontos. Tá? Então, teve uma leve misturada aí. Então, ele foi o pai do pontilismo, porém, junto com o Signac, tá? Esse jovem senhorzinho aí, que eles eram amigos. A mais famosa que tem dele, e que participou da última exposição, que eu falei para vocês que foi em 1886, que foi essa daqui, que é a Tarde de Domingo na Ilha da Grande de Atê. Essa obra, acreditem se quiser, ela não tem verde. Ela não tem verde e ela não foi pintada ao ar livre. Então, eles já contrapuseram todos os preceitos do impressionismo. No impressionismo vem o exagero de cores, as misturas de cores e tonalidades, e as obras eram feitas ao ar livre. Essa não foi, tá? Serrat fez isso dentro
dentro do... Meu Deus, fugiu o nome. Do estúdio. Ele fez isso dentro do estúdio, gente. E esse estúdio, ele fez várias... 10 minutos de novo. Ele fez várias tentativas, vários esboços até chegar à tonalidade que ele queria. Tá? A gente percebe que fala assim, professora, tá louca, não tem verde aí? Não, gente, ele fez isso tudo com amarelo e azul. Mais tons de amarelo, mais tons de azul. Tá? A água aqui também, mais azul escuro num canto, mais branco do outro, que dá essas tonalidades de azul claro no meio. Tá? O vestido da moça que está aqui na ponta, no início do primeiro plano, ela não tem com mais de 3 cores. Ela tem o branco, o preto e o azul. Quando tem o azul e o branco é mais claro, quando tem o azul e o preto é mais escuro. E é essa tonalidade que chega até nesse tom meio arroxeado, tá? Essa moça aqui do meio com o guarda-chuva, ela não é esse marrom aí. Ela é o amarelo com o vermelho. Mais amarelo e mais vermelho das tonalidades necessárias que ela precisava. Por exemplo, aqui nessa primeira, essa aqui do cantinho, ela tem mais amarelo. E essa do meio, ela tem mais vermelho. E aí formam as tonalidades. Como que a gente fala que é negócio de contorno, que não tem contorno, mas que eles conseguem agrupar as figuras? Esse senhor, bem no primeiro plano aqui do lado esquerdo, deitado, de boa na lagoa, a gente percebe que em volta dele tem uma claridade, porque ele joga um pouco de branco entre a figura e o ambiente para dar a sensação de tridimensionalidade, para que ele saia do bidimensional e para que dá uma falsa sensação de que tem um contorno, mas que na verdade não existe contorno nenhum ali. E eles não queriam abandonar o desenho exposto pelo impressionismo, eles queriam acrescentar, agregar e melhorar essa técnica aí. Então, abandonar as impurezas dos empastos, que é aquela mistureira de cores, isso aí era a regra, e os pontos de cores puras eram mistura nos olhos, ou seja, jogo a cor lá e o meu olho que faça o serviço. Quando isso acontece, tem um pequeno porém aí. Esse porém é que depende de cada pessoa. Às vezes, a Ana Vitória, aqui que está aparecendo para mim, vai ver o mais azul. Às vezes, a Ana Luísa vai ver mais preto. O Renan vai ver a roupa das meninas mais avermelhado. O Luiz vai ver mais amarelado. Um vai observar que o verde não é tão escuro igual está aparecendo para mim. Por quê? Coisas dos olhos. As pessoas que são daltônicas, automaticamente, os olhos iam fazer uma grande desconstrução de tudo, né? Aqui a imagem em preto e branco, para a gente perceber aonde tem mais cada cor. Se a gente olhar aqui nessas árvores, principalmente essa de cima, a gente vai ver onde tem mais verde é um ponto, mais azul é onde os pontinhos mais escuros e onde tem mais amarelo os pontinhos mais claros, tá? Isso daqui, gente, é só uma jogada de luz, é só para vocês entenderem como que a ausência da cor muda totalmente a temática do artista. Serrat também tinha uma paixão enlouquecida pela arte egípcia, tá? Pelo contorno da figura, pela rigidez da forma e tudo mais. E aí ele tinha uma paixão pela geometrização, acredite se quiser. Quem que é o pai da arte geométrica? Do abstracionismo, quem sabe? Vocês estão muito quietinhos, falem alguma coisa? Meu Deus, dormiram tudo. Picasso. Picasso, né? Ele vem logo depois, em seguida, logo em breve. Então, Jorge Seurat, ou Seurat, ele tinha uma paixão imensa pela arte egípcia. E aí essa forma da geometrização encantava muito ele. E uma das suas pinturas, que as pessoas falam, professor, mas é técnica do pontilhismo. Mas assim, ainda assim é uma pintura. Ele fez inspirada, olha aqui, totalmente no corpo dos egípcios, né? Olha lá a cabeça, aquele chapéu egípcio, né? Compridão. Ele fez referência a essa pintura chamada Parada de Circo. Tá? E se a gente observar, o fundo da imagem lá é amarelo com vermelho, sempre. Alguns lugares que tem umas tonalidades de azul, mas ela não é laranja, ela não é marrom, né? Ela não é preta, é simplesmente o azul,
o vermelho e o amarelo. Eu descobri que tem um aplicativo que a gente dá um zoom nas obras de arte, a gente vê com exagero as pinceladas. Então, eu queria muito baixar para trazer para vocês. Mas eu não consegui porque o meu celular não estava suportando, até porque essa semana ele não deu conta de gravar nem vídeo para os alunos. Mas eu ainda vou conseguir baixar para trazer. E o que acontece com as pessoas que vão para o museu visitar? Deixa eu tirar esse aqui. O que acontece com essas pessoas que vão para o museu visitar? Deixa eu salvar aqui a alteração que eu fiz para não perder. As pessoas que vão para o museu visitar saem de lá horrorizadas, principalmente no impressionismo e no pós-impressionismo. Por quê? Eles chegam lá, eles ficam assim, ó. Desse jeito. Porque de longe você vê a figura completa, né, com as tonalidades que você já sabe que existe. Você faz assim, você vai vendo que é um monte de pintinha verde, amarela que você achava que um monte de pintinha amarela e azul que você achava que era verde. Aí você vê uns tons de vermelho, você vai ver umas pintinhas assim meio marrom. Você vai falar, meu Deus, não tem nada a ver com a pintura que eu vi na internet. Então, as pessoas que viajam para as exposições artísticas do impressionismo e do pós-impressionismo voltam de lá com uma outra visão de pintura, porque a gente está acostumado com essas imagens da internet, gente, é difícil. Para mim, que conheço essas pinturas olha esse cabelo, por causa da faculdade, eu sei identificar qual que é a original. Mas o que acontece? Nossa, o que eu fiz aqui? O que acontece? Quando os artistas pintam essas obras e elas vão para a rede social, as pessoas jogam filtro, as pessoas transformam elas em outras tonalidades, igual eu coloquei ali essa obra da tarde da Ilha da Grande Jatê, eu fiz ela em preto e branco. Tem pessoas que fazem e jogam nas redes sociais. Quem não conhece, vai lá e baixa essa preta e branca e acha que tá bonita. Então, eu fui pegar essas imagens para mostrar para vocês hoje o que tem de imagem tratada no filtro, para clarear, para escurecer, para mudar a tonalidade. Isso influencia muito na leitura do aluno na hora de observar a figura. E quem um dia tiver a possibilidade de viajar para um lugar desse e ver as obras pessoalmente, vai perceber que ela não é cor misturada. Ela é pura e lá na hora os seus olhos fazem o serviço. Beleza? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém tem alguma pergunta sobre a nossa prova? Aproveita que ela já vai começar daqui a pouco. Não. Também não. Tô de boa. Nenhuma perguntinha? Nada? Nenhuma. Enquanto vocês vão fazendo a prova, eu vou grifando a apostila para mandar foto para vocês, porque eu estou devendo. Eu sei. Estou em dívida com vocês. Beleza. Bom, vou ver se eu vou confirmar aqui. Eduardo Garcia, Yasmin, Renan, Maria Luísa. Faltou a Maria Luísa aqui. Maria Luísa, Isabelle, iPhone Luiz, Igor, Duda, Ana Vitória e a Ana Luísa. Tá, são esses, né? Então, vocês já garantiram o ponto de vocês na aula de hoje. Agora vamos garantir um 10 na avaliação. Gente, façam com atenção, porque várias delas têm as mesmas respostas. Porém, o que vai lembrar vocês é aquelas coisinhas chatas que eu fiquei falando aqui para vocês anotarem. Romantismo é a idealização da figura, o realismo é trazer o real que está acontecendo, né? Com a riqueza de detalhes, né? Com a dor, sofrimento e marcação de figuras. O romantismo do Brasil, os seus temas heróicos eram temas específicos, tá? Então, fiquem atentos ali que tem umas pegadinhas, mas tem pegadinha para quem não assistiu nenhuma live e nenhum Zoom. Como vocês sempre estão aqui, tá de graça. Não admito menos que 10. Beleza? Então, bora lá. Beleza. Já mando o link para vocês. Fechou.